No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que você precisa saber antes de ir para a entrevista da AIMA. A AIMA tá aí chamando muitos imigrantes para fazer aí essas entrevistas, entrega de documentação. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre muita coisa que tem acontecido em relação a esse mutirão que a AIMA tá fazendo para recolher essa documentação e o que você precisa saber e levar antes de ir aí para essa entrevista. Olá, meu nome é Tatiana Pedrosa, moro aqui em Portugal, compartilho aqui no meu canal do YouTube tudo sobre a minha vida aqui em Portugal. Faz um tempinho aí que eu não gravo vídeo e hoje eu tô voltando aqui pra falar sobre a AIMA. Tudo que você precisa saber, eu acho que é um conteúdo interessante, que vem preocupando muita gente, que tá aí buscando detalhes de como está acontecendo, então assim, tá se gerando muitas dúvidas, está acontecendo muita coisa também que precisa ter aí acesso à informação para saber o que fazer e não fazer besteira. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o quê? O meu marido fez um processo diferente do meu. Eu fui ontem para a entrevista da AIMA e o meu marido já foi mais ou menos faz uns 15 dias, mas o processo do meu marido foi totalmente diferente do meu. Ele fez parte daquele processo que recebeu o DUT para pagamento lá, eu acho que foi em março, alguma coisa assim. Recebeu o linkzinho para agendamento. Não, foi o e-mail para agendamento para outubro, a entrevista foi cancelada e recebeu aquele e-mail para anexar a documentação. O meu, eu já recebi o e-mail para fazer o pagamento, depois do pagamento recebi o e-mail para anexar, né, já com agendamento, anexar a documentação e ir para a entrevista. O meu processo já foi esse novo processo aí que eles estão fazendo. Tinha ainda aquela coisa de site do CEF e site da AIMA, tá? O SAPA. O do meu marido, logo que a AIMA veio, né, que se fez um site da AIMA, a manifestação de interesse do meu marido eu já consegui acessar de primeira no site da AIMA. Já a minha manifestação de interesse eu só consegui acessar no site do CEF, o antigo. Quando chegou naquele episódio em que o site do CEF foi de fato extinto, que ele parou mesmo de existir, eu não consegui acessar a minha manifestação de interesse. Foi quando começou aí essas coisas dos e-mails. Eu tentei entrar e sempre dava senha inválida, mas eu ia lá buscar saber das notícias e fiquei sabendo que uma hora iam fazer essa migração, né, das manifestações de interesse do site do CEF para o site da AI. E quando que a minha foi transferida de fato para lá? Quando eu recebi o e-mail da AIMA dizendo para eu fazer o pagamento, tá? Então, assim veio já para eu abrir a tela, fazer alteração na minha palavra-chave, atualizar ali alguns dados. E aí eu passei a ter acesso e já fiz o pagamento. Então, esse fato aqui é muito importante você entender o que está acontecendo. Existem aqui alguns fatores, tá? Alguns fatores importantes. Sabe essa notícia aqui de que mais de 100 mil processos foram negados pela AIMA? É aqui que está o perigo. Porque o que está acontecendo? Gente, esse sistema, assim como nós, no trabalho humano, ele é falho. E o sistema também está sendo falho, porque assim é muito processo, é muita coisa para se fazer. Então o sistema ele está bugando. O que veio acontecendo? Algumas pessoas, o site, o sistema, o que for, fez a transferência da manifestação de interesse para o site da AIMA, tem lá o pagamento para a pessoa fazer, só que a pessoa não recebeu um e-mail dizendo que isso aconteceu. Essas pessoas não sabem ou sabiam que tem que fazer esse pagamento, que foi lá, porque não recebeu esse processo do e-mail. E uma vez que a tua manifestação de interesse migra para o site da AIMA e se gera um pagamento, você tem 10 dias úteis para fazer esse pagamento. E o que aconteceu? Muitas pessoas não receberam o e-mail, passou por essa transação, passou despercebido, porque assim não entra no site para verificar, e está aqui no meio dos processos que foram anulados por falta de pagamento. Obviamente, o número maior desses 100 e poucos mil é de quem já foi embora de Portugal. Mas quem realmente, de fato, fica prejudicado são as pessoas que não fizeram o pagamento por não ter recebido esse e-mail, né, para entender que já estava ali em processo de legalização. Então, a dica que eu dou para você, entre no site da AIMA todos os dias. Ah, Tati, mas eu coloco e dá senha inválida. Ok, tá dando senha inválida, significa que não foi feito ainda a imigração da sua manifestação de interesse do site do CEF para o site da AIMA, ok. Aí você tem a opção também que eu acho que é bem melhor, é você tentar mudar a palavra-chave, que aí quando você tenta mudar, vamos ver se você consegue. Caso você não consiga, significa que não foi feito ainda essa transação.
E a outra dica que eu dou, ainda nessa parte de login, para entender em que fase está a sua manifestação de interesse, é você acompanhar as páginas que falam sobre isso. Vou colocar aqui também o Instagram, que é o que eu sigo, é o que eu acompanho, que as pessoas colocam lá os relatos de como está sendo. Então lá você tem uma base de que mês está recebendo o DUT de pagamento, que mês que está recebendo aí os agendamentos de entrevista. Então, assim, a ordem cronológica de como as coisas estão funcionando tá muito assim. Tem tipo assim uma fileira muito certinha e uma outra fileira ali toda desorganizada. Mas isso, gente, é falha do sistema e não tem como mudar. Então, o que acontece? Eu vi que tá lá o meu e eu não fiz o pagamento. Meu Deus. Se ainda tiver opção para você fazer o pagamento, faça. Tente ver se o sistema vai funcionar ainda para você fazer esse pagamento. Caso não tenha mais opção para você fazer esse pagamento e você deixou passar, o ideal é que você procure um advogado para resolver a sua situação. Infelizmente não tem outro caminho, tá? Porque assim, gente, aqui a gente tem que entender sobre as nossas documentações, a gente tem que correr atrás, não é só pagar uma pessoa para resolver as coisas pra gente, a gente precisa entender. Porque uma vez que você entende o simples, você resolve muito fácil. Uma vez que você deixa esse simples fluir assim ao léu, chega uma hora que você realmente vai ter que pagar um advogado para resolver aí a sua situação. Então, verifique se a sua manifestação de interesse não está aí no processo de pagamento para o agendamento da sua entrevista. Fiquem atentos. Uma coisa interessante, tem uma moça que eu fiz a manifestação dela de interesse, eu acho que foi lá para julho de 2024. Ela recebeu o e-mail primeiro do que eu, né? Já foi para a entrevista primeiro do que eu. Então, assim, imagina. É como eu disse, é uma filhinha do certinho e uma filhinha, assim, muito aleatória. Então, não se apegue a datas só daquele teu círculo de pessoas. Acompanha aqui essa página, porque lá as pessoas deixam muito relatos. E aí você consegue entender mais ou menos como que tá aí fluindo as coisas, ok? Outra preocupação, assim, muito, muito grande é sobre o atestado de morada. Gente, até eu me bati toda nisso, fui atrás de um atestado de morada e tudo mais. E é uma dúvida que muita gente tirou de mim, assim, perguntou, porque até eu fiquei na dúvida, eu tive que ligar também para uma colega, porque eu fiquei atrás do atestado de morada. Mas uma vez que você tem um contrato de arrendamento nas finanças, você não precisa de atestado de morada. Basta você entrar lá no seu site das finanças, lá na barrinha de cima de pesquisar, você coloca contratos e vai aparecer lá o seu contrato, você baixa e é esse o contrato que você vai levar e anexar quando forem pedir lá para dar o upload da documentação. Mas, caso você queira também levar um documento um pouco mais simples, você também pode entrar em certidões, pedir certidões e pedir a certidão de domicílio fiscal, que tem o teu endereço. Essa certidão que você tira lá do site das finanças, ela é uma certidão um pouco complexa, essa do contrato, sabe? Vem um pouco escuro, tipo, o nome do meu marido tá na primeira página, o meu tá na segunda página. Então, assim, quando meu marido foi, ela olhou aquilo assim, tipo, tava difícil de identificar aquilo ali, onde tava o nome dele, o endereço. E aí ela perguntou, você tem um atestado de morada? Ele falou, olha, eu tenho essa, que foi o atestado de domicílio fiscal que ele levou, né? Certidão, na verdade. Então, assim, facilitou muito o trabalho. No meu caso, não, ele falou assim, cadê o contrato de arrendamento? Parece assim que ele já estava muito habituado a pegar aquilo ali, que ele já foi direto, tá? Aqui, conferiu meu nome, conferiu o endereço, conferiu tudo. E foi muito rápido. Agora, se você não tem o contrato de arrendamento registrado no site das finanças, você precisa de um atestado de morada. E o conselho que eu dou é que se você vê aí na ordem cronológica, pelo pouco que você está aí antenado nas notícias, por exemplo, no dia de hoje, eles estão convocando o pessoal de novembro, tá? Então aí você já fica atento nessas datas. Você já passou a tua data, por que tu não recebeu o e-mail? Tem também a opção, que eu não falei, mas tem a opção de você clicar, não recebi o e-mail, que aí eles vão conseguir ver se o teu processo está atrasado, se como é que tá. Tem que correr atrás, gente. Então, quem não tem o contrato de arrendamento precisa do atestado de morada. E lembrando que o atestado de morada não sai no mesmo dia. E você precisa de testemunhas, precisa aí daquelas regras que a junta de freguesia de onde você mora solicita, tá? Porque aí varia muito de freguesia para freguesia. Agora, eu acho que é o mais chave de tudo. Eu acho que essa daqui é o karma de muita e muita gente. Caso seja chamado para entrevista e eu esteja desempregado, o que eu faço? Acho que essa é a maior preocupação de muita gente. Gente, caso você esteja desempregado no dia da entrevista, o que eu aconselho é você levar os seus comprovantes, olha, eu estava trabalhando, anexa ali o que você tem, e
Caso ele peça, né, você leve a sua declaração que você pega no site da Segurança Social, a sua declaração de carreira contributiva. Acho que esse é o nome, vou colocar aqui para vocês se eu estiver falando o nome errado, que eu anotei, mas eu anotei outro nome. Você leva isso. Também é interessante você bater o print lá daquela tela onde tem as suas contribuições, tudinho. Aí você explica, olha, eu estava trabalhando até, sei lá, 15 dias atrás e estou atrás de emprego, mas o que eu tenho é isso. Para eles entenderem o quê? Que talvez aquele salário, aquela rescisão que você recebeu, é o que você está se sustentando hoje, você está atrás de emprego, tá? E aí o interessante é você levar o que você tem. Caso seja recibo verde, leve tudo o que comprove que você trabalhou, ou sei lá, você tá aí há 15 dias desempregado, mas leve. Caso venha acontecer, né, foi o que eu entendi e eu, como eu falo para vocês, eu sempre procuro ver os relatos, o que que as pessoas estão falando. E ontem mesmo eu vi um relato de uma pessoa que recebeu o e-mail já da AIMA, né, chegou a análise na mão de alguém, e eles pediram para que ela enviasse o contrato de trabalho dela, porque no dia em que ela foi para a entrevista ela estava desempregada. Então agora eles pediram para que ela enviasse, se ela já está trabalhando por recibo verde, mas que ela enviassem para eles um meio de subsistência. E a sorte dela, graças a Deus, é que a entrevista passou, mas ela foi e agora ela foi e anexou lá o contrato de trabalho dela com recibo, mandou para eles e tá tudo ok. Entende? Ela, inclusive, já até recebeu já a residência em casa, ela compartilhou como foi o processo dela, que ela foi para a entrevista desempregada e acabou que deu tudo certo, já está com o cartão de residência na mão. Então, é muito interessante que você siga essas páginas, essa página não é minha, eu digo isso porque realmente é por lá que eu vejo muita notícia e muito relato das pessoas que ajudam a gente a entender melhor como as coisas estão funcionando, para a gente saber o que fazer numa hora dessas, onde assim, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e isso ajuda a gente a se prevenir, né, para que o nosso processo seja pelo menos o mais rápido e o mais simples possível. Então, acho que as coisas mais importantes que vocês deveriam saber foi isso, basicamente isso. Acho que eu expliquei tudo, né? Foi até muito rápido. E assim, gente, só vá pra entrevista, leve tudo que você tem, leve seus documentos pessoais, tá? Leve tudinho bonitinho. Procura separar NIF, NIS, quanto mais rápido for, melhor para você. Não tá sendo mais como era antigamente, apesar de eu não ter ido antigamente, mas assim, em 2019, 2020, quando eu pesquisava sobre isso, era assim, eram pessoas que iam tipo, de manhã, saíam de tarde. Na hora da entrevista ainda faziam perguntas sobre por que você veio assim, por que você veio como turista, por que você decidiu ficar. Não tem mais isso, é só entrega de documento. Então, assim, se a tua documentação tá certa, não tem para que você se preocupar. Outra coisa é tentar levar toda a documentação para você sair dali o mais rápido possível. Porque se você tá com a documentação, eles vão só conferir, olhar o passaporte, a entrada, sua entrada regular. É isso, é conferir documentação, bater foto, fazer biometria e tchau e beijo e acabou. O intuito deles é só esse, não é mais como antigamente. Então, assim, não precisa ficar tão nervoso. Eu fiquei vermelha, fiquei ainda muito nervosa assim mesmo. Mas assim, levei todas as documentações. Caso você esqueça alguma documentação, eu vou dizer para vocês, eu esqueci de imprimir o meu antecedente criminal. Porém, eu tinha anexado. E na hora que eu vi, foi porque tinha uma menina na minha frente e ela abanou assim com a pastinha dela e eu vi o antecedente criminal. Eu falei, eu não acredito, meu pai. Separei tudo e esqueci. Não fique nervoso, porque lá na hora eles tiram pra você, tá? Inclusive, aonde eu tava, o meu documento ele só conferiu, eu já avisei ele logo de início, ele falou, mas já tá pronto, você envia por e-mail, ele só confere se tá de acordo com o que você anexou no site e volta pra você, eles não ficam com papel nenhum seu. E a menina que tava assim no meu lado, inclusive não tinha o NIS, não tinha o atestado de morada, e não tinha, acho que eu acho que era o antecedente criminal também. 3 documentos, contanto que na hora que eu sentei, eu fiquei muito nervosa. Aí quando eu vi, ela tá o totolão lá no dela, né, eu aqui, ele conferindo o meu que já tinha entregue pra ele, e eu tava nervosa, porque eu pensei, vou ter que falar pra ele que eu esqueci meu antecedente criminal. E aí, eu olho pro lado assim, ela falou, tá bom, agora vamos vir aqui que eu vou pegar o resto da documentação, o que que tá faltando mesmo? Aí ela pegou e falou, o NIF, o atestado de morada, que ela pegou esse atestado de domicílio fiscal, e que era também o antecedente criminal. Aí eu falei assim, pô, se a mulher que esqueceu 3 documentos, a outra tá ajudando ela, o meu eu só esqueci de imprimir. Então, assim, aí eu fiquei mais tranquila. Então, assim, tá sendo muito tranquilo. No que tu não consegue fazer, eles te ajudam. Então, vai com calma, tá? E outra coisa interessante é quem tem contrato de trabalho. Quem tem contrato de trabalho, gente, eu só entreguei o contrato, ainda levei recibo, imprimi, tudo. É melhor sobrar do que faltar. Aí ele falou assim, não precisa, porque como eu tô ainda no mesmo contrato, e vamos supor
que até a data de chegar essa análise na mão de alguém e ainda tiver com esse contrato, eles têm acesso ao meu pagamento, conseguem ver, então assim, não precisa entregar recibo nenhum. A mesma coisa é para quem tem atividade, que tem o documento da atividade, na hora do acesso eles conseguem ver o teu faturamento. Então assim, não vai precisar de muita coisa. A não ser que eu mude de emprego e o processo demore demais, eu possa vir receber o e-mail pedindo para eu enviar para eles um novo contrato. Mas, gente, não se preocupem, vá com calma, levem a documentação, que assim, tá super tranquilo. Só fiquem atentos mesmo à questão do e-mail, do processo, para você não ser esquecido, porque essa questão de você não entrar para verificar a tua situação, aí sim você pode acabar perdendo o seu processo e tendo que consultar um advogado, pedir um advogado para ver aí o que aconteceu, o que que dá para recuperar, o que que dá para fazer. Então fiquem atentos, abram todos os dias o sistema da AIMA, verifiquem, porque caso você não receba esse e-mail ou o seu e-mail vá para o spam, você consegue ver ali o que estão precisando. Eu, por exemplo, abro todos os dias, tanto o meu como o do meu marido. Então, assim, você tendo essa preocupação diária, porque é um mutirão, é tudo muito rápido. Quanto mais rápido você receber o e-mail, obviamente, se caso precisar fazer alguma alteração, você já faz de imediato. Agora, se você não recebeu e-mail nenhum, é porque, ou seja, você não recebeu e-mail nenhum, entra lá no site da AIMA, tá tudo ok, então é só mesmo esperar o cartão de residência chegar em casa. Então, acho que no mais é isso. Eu acho que basicamente foi rápido, mas eu consegui falar e tirar todas as dúvidas de muitos que estavam me perguntando. Caso você tenha mais alguma dúvida, mais alguma questão, queira aí que eu te ajude, coloca aqui nos comentários que eu respondo e a gente tenta se ajudar, beleza? Então até mais e até o próximo vídeo.